Nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria, que hoje toda a igreja estivesse aqui para ouvir essa palavra, mas infelizmente faltaram alguns. Mas mesmo assim, essa palavra deverá ser pregada aqui hoje, porque o Senhor Jesus tem plano de salvação na vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza que por esse imenso Brasil terá pessoas que estão ouvindo essa pregação hoje, pessoas que estão seguindo doutrinas de homem, pessoas que estão sendo enganadas e caminhando para a morte espiritual, mas que quando ouvir essa pregação de hoje, o Senhor Jesus irá tocar o coração dessas pessoas e eles irão ser renovados em seus pensamentos. A palavra diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação do homem ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Porque se eu estivesse procurando agradar a homem, não seria servo de Cristo. Irmãos, eu quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, através dessas linhas que eu acabei de ler, que o evangelho que ele prega, ele não recebeu de homem algum. E eu faço minhas palavras do apóstolo Paulo. O evangelho que eu prego, que o Sebastião prega, nós não recebemos de homem algum. Porque quando nós recebemos o que estamos pregando de outro homem, é quando nós fazemos curso de teologia e vamos pregar em cima daquilo que o homem nos ensinou. Mas nem eu nem o Sebastião nunca fizemos curso de teologia. Nós apenas lemos a Bíblia e o Espírito Santo dá a palavra. Pode se sentar, irmão, porque é muita coisa, né? Então, irmãos, quando nós confiamos no Senhor Jesus. Ontem eu estava conversando na minha casa com o pastor da igreja onde a minha esposa está congregando. Ele e a esposa dele. Ele falou assim: eu trouxe a minha esposa aqui para conhecer o Senhor. E estava comemorando o aniversário lá da minha nora e da minha esposa. E durante o prazo que eu estava lá em Curitiba, com a festa de aniversário, eu estava lá falando a palavra com aquele pastor e a esposa dele. E aquela mulher falou assim: eu fico abismada do conhecimento do Senhor. Quantos anos o senhor tem em ministério? Eu falei: sim, eu tenho 4. Aí ela falou assim: o senhor fez algum curso? Eu falei: não. Tudo que eu sei e tudo que eu falo aqui é o Espírito Santo que me dá a palavra. Aí ela falou assim: isso é uma maravilha muito grande, porque a maioria dessas igrejas maiores, os pregadores nem pegam Bíblia, tiram da internet. Aí o pastor, a esposa dela, eles vieram da Igreja Universal. Ele falou assim: isso aí é verdade. Lá eles entram na internet: eu quero pregar hoje sobre a salvação. Bate lá, sai tudo. Aí esparrama uma folha em cada uma das milhões de igrejas que tem esparramado e todos vão pregar aquela mesma coisa naquele dia. Eu falei: pois nós não. Chegamos lá, abrimos a Bíblia e Deus dá a palavra. Então, irmãos, vamos para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus aqui diz assim: exortação à santidade. Senhor Jesus nos ensinando a ser santos. 1 Pedro 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alerta. Coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando o Senhor Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivia na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, o Senhor Jesus disse através dessa palavra para nós ficarmos alerta. Alerta com os ensinamentos dos fariseus. Porque o próprio Senhor Jesus, lá no livro de Mateus,
ele disse para os discípulos: cuidado com o fermento do fariseu. E aqueles discípulos pensaram que eu estava falando porque não tinha levado pão. E Jesus disse para eles: não estou falando de pão, estou falando do ensinamento dos fariseus. O ensinamento errado, irmãos. E hoje tem milhares e milhares de igrejas pregando aquilo que o homem está ensinando. Nós podemos ver quantos e quantos ex-macumbeiros, ex-pai de santo, ex-mãe de santo que estão nas igrejas. Eu não sou contra um macumbeiro, um pai de santo ou uma mãe de santo vir para a igreja. Quem dera que o Senhor Jesus libertasse todos os macumbeiros. Só não podemos deixar um macumbeiro vir para a igreja e trazer a doutrina deles para dentro da igreja. E quantas igrejas estão dando pacotinho de sal grosso e mandando as pessoas tomar banho naquele sal? Aquilo ali é coisa de macumbeiro. Quantas igrejas estão dando um objeto, uma chave, uma coisa e mandando a gente colocar na casa de uma pessoa, se a gente quiser aquela casa, na porta de uma loja de uma pessoa, se a gente quiser adquirir aquela loja, e aí um terreno, se a gente quiser comprar aquele terreno. Irmãos, isso aí é coisa do demônio. O Salmo diz que nós devemos obedecer a palavra de Deus e não a palavra de homem. Quando nós podemos ver, a primeira lei de Deus foi os 10 mandamentos. E ali está escrito: não cobiceis as coisas alheias. E quando nós estamos de olho no terreno de uma pessoa, de olho na casa do outro, de olho no negócio do outro, e vamos colocar ali uma macumba, porque aquilo eu represento como macumba, para aquela pessoa desgostar daquilo e vender para nós. Ali não tem nada de Deus naquela igreja, irmão. Aquilo ali é demônio puro. Agora, quando o macumbeiro converte e vem para a igreja, aceita a doutrina da igreja, como nós pregamos aqui, aí sim eu fico feliz. Quem dera que todos os macumbeiros convertessem. Então, irmãos, aqui está falando: sejam santos, porque aquele que te chamou é santo. Como é que Jesus chamou nós para fazer a obra dele e nós vamos aceitar a coisa da macumba e vamos ensinar os outros a fazer? Não tem como, irmãos. Precisamos ser santo como aquele que nos chamou é santo. Aqui diz assim, irmãos: é dever de todo cristão seguir a palavra de Deus e não a do homem. Quando eu aceitei Jesus, pessoas me perguntaram quem tinha me nomeado pastor. E eu disse: foi Jesus. Eles queriam que eu tivesse falado que eu tinha feito um curso e que alguém tinha despejado uma vasilha de óleo na minha cabeça. Mas não. O que foi derramado na minha cabeça foi o poder do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu estou aqui hoje pregando essa palavra. Porque o Senhor Jesus é poderoso. Aqui, irmãos, no livro de Mateus 16, versículo 11, ensina sobre aquilo que eu falei do fermento dos fariseus. 1 Coríntios 15, 6 e 7. 1 Coríntios 5, versículos 6 e 7. Aqui, irmãos, se livre do fermento velho. O fermento velho, irmãos, é o pecado, é o orgulho, é a ira, é a ganância. Então, quando nós aceitamos Jesus, somos batizados, os pecados velhos foram sepultados, somos novas criaturas. E aí nós precisamos andar como aquele que nos chamou, como disse aqui, porque ele era santo. Nós precisamos santificar cada dia mais. Mateus quanto? Irmãos, 1 Mateus 16, 11 ensina o ensino dos fariseus, que é quando Jesus disse que não estava falando de Paulo. E depois 1 Coríntios 5, 6 e 7 falando para nós livrar do fermento velho, que é o orgulho, a ganância. Então, irmãos, nós precisamos andar como aquele que nos chamou andou, como Jesus andou. Jesus não tinha ganância por nada, tanto que Jesus era pobre. Tem até um menino que fala que andou procurando Jesus, procurou uma estátua de ouro, não encontrou, procurou ir no palácio, não encontrou. Depois seguiu os passos da via Cruz, aquele caminho onde levou Jesus para a cruz. E lá foi que ele encontrou a resposta. E onde estava Deus que eu estava procurando? Então, irmãos, tem pessoas andando atrás de riqueza. E a riqueza não leva ninguém a nada, pelo contrário.
Aqui está dizendo assim, Gálatas 5, versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Se a gente põe um pouquinho de fermento numa massa e deixa ela, como eles falam, dormir, ela incha e cresce. E um pouco de fermento, que é o pecado, destrói não só a vida de uma pessoa, mas uma igreja inteira. Porque a pessoa que está no pecado, cada dia mais vai crescendo. E o demônio vai trazendo a imaginação dele coisas. Ele começa a focar com um irmão, com outro irmão, dali começa a falar do pastor, dali começa a falar do obreiro, e quando vê, toda a igreja está contaminada. É por isso que nós precisamos livrar do fermento velho. Está lá em Gálatas 5, 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, tem igrejas aí que estão com fermento levedado. Estão ensinando as pessoas a guardar o sábado. Estão ensinando as pessoas sobre o segundo casamento. Enquanto que o Senhor Jesus estava ali curando no sábado. Chegando ali, os fariseus disseram: não é lícito curar no sábado, porque aqui no sábado ninguém trabalha. Jesus falou assim: meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho todos os dias. Então, se Jesus disse que Deus trabalhou até no sábado, eu também estava trabalhando, nós também podemos trabalhar. Não existe. É melhor nós estar trabalhando no sábado, irmãos, do que nós estar num boteco enchendo a casa de cachaça, ou numa esquina usando uma droga. Olha, irmãos, pessoas que dizem que o segundo casamento agora é aprovado. É aprovado para aqueles que estão na mão do cão, porque o próprio Senhor Jesus rejeita o segundo casamento. Tudo isso aí nós temos visto, irmãos. E a palavra de Deus diz que é difícil um crente se manter puro no meio deste mundo cheio de pecado. Difícil para aquele que não quer deixar Jesus entrar na sua vida. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele vive facilmente no meio deste mundo de pecado sem contaminar. Porque hoje nós estamos aqui na igreja e quantas pessoas ainda estão aproveitando o resto da festa da carne. Nós viemos todos os dias ter culto aqui durante essa festa e quantos crentes que estavam lá. Então, irmãos, pastor, já só uma pausazinha aí comigo.